vamos falar sobre os hidrocarbonetos, isso, entender a sua importância e entender o que são. Sou a professora Ângela Ferreira. Eu vou mostrar um pouquinho deles para vocês, ok? Os hidrocarbonetos são moléculas que contêm apenas carbono e hidrogênio em sua composição. Eles têm carbonos um ligados ao outro e a esses carbonos estão ligados os hidrogênios. As classes que compõem esse grupo são os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos e as moléculas aromáticas, tá? Qual seria a importância desses compostos? Eles são geralmente obtidos do petróleo e por isso estão presentes em derivados como gasolina, querosene, óleo diesel, gás natural, dentre outros. Eles correspondem a 48% da matriz energética do Brasil, né? Então, por aqui a gente já pode perceber a importância deles. Como que acontece a obtenção deles a partir do petróleo? Eu tenho aqui o petróleo cru, né? O petróleo ele entra em um processo de destilação que a gente chama de destilação fracionada, e à medida que vai se aquecendo o petróleo, você vai obtendo diferentes frações, como está aqui desse petróleo, né? E essas diferentes frações nós utilizamos no nosso dia a dia para diferentes fins, tá bom? Aí você pode ter a pressão atmosférica ou a pressão a vácuo. E também você também obtém, em ambos os casos, compostos diferentes, correto? Então, essa seria a principal fonte dos hidrocarbonetos. E podemos aí pensar um pouquinho e perceber o quão importantes esses compostos são, né? Porque nós precisamos da gasolina, dos óleos combustíveis, dos gases, de óleos lubrificantes para o desenvolvimento da população, né, de forma geral. Então, os hidrocarbonetos, eles são muito importantes, certo? E por que que eles têm algumas características importantes? Por exemplo, têm interações fracas, como dipolo induzido. Dipolo induzido é a interação mais fraca que se tem. Então, uma parte desses compostos vai ser encontrada na fase gasosa, que é o caso dos compostos que contêm de 1 a 5 carbonos, né? Tem os líquidos que têm de 5 a 17 carbonos e acima de 17 são os sólidos. As interações são fracas, né? Como eu falei, e a destilação fracionada, como foi mostrada no, no slide anterior, ela se baseia nesse tipo de interação. À medida que você vai aquecendo a substância, as interações elas vão diminuindo e se transformando em substâncias diferentes, certo? Uma das características principais que os hidrocarbonetos são fonte de, de energia, porque ocorre neles um processo chamado combustão. Combustão, o que que é? É você pegar o composto orgânico e reagir ele com oxigênio. Esse processo aqui, quando produz CO2 e água, ele é chamado de processo de combustão completa. E você pode perceber que tem a formação de energia, ou seja, é um processo exotérmico de aquecimento. Então, é uma combustão. Você tem a produção de energia com a queima do hidrocarboneto, certo? Só uma informação com relação à nomenclatura desses compostos, né? E como também todos os compostos orgânicos, você tem aqui
a quantidade de carbonos. Primeiro você vai indicar a quantidade de carbonos presente na cadeia e depois você vai indicar o tipo de ligação, ligação simples, em dupla ligação e em tripla ligação. E como a gente está falando de hidrocarbonetos, no final vai indicar a função. Então, no caso dos hidrocarbonetos, utiliza-se a letra O, certo? Bom, essa é o início de hidrocarbonetos, tá? Agora nós vamos começar a passar a falar das funções especificamente. Se você gostou dessa aula, eu peço para você dar um like nesse vídeo, compartilhar, deixar as dúvidas, certo? Seguir no Instagram, caso vocês queiram, Prof. Ângela Ferreira, para mais dicas de química. Muito obrigada.